Vamos fazer uma revisão para o ABC? Vamos nessa? Olha só, gente, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou resolver 10 questões da prova do Mackenzie do Paraná. Débora, revisão para ABC, prova do Mackenzie, o que você está falando? Vou explicar para vocês, tá? Se você vai prestar o vestibular da ABC, é um vestibular muito específico, muito característico próprio dela. Então tem características diferentes, né? E a prova do Mackenzie do Paraná tem características semelhantes à da ABC, certo? A prova do Mackenzie ela é muito regional, tem muitas coisas características da região que a gente tem que ter esse senso aí, essa noção para analisar, certo? Ah, então a prova do Mackenzie é igual à da ABC? Não, não é igual, mas tem características importantes que você precisa considerar para a sua prova. Por isso, eu vou resolver as 10 questões de química aqui. Se você gostar desse vídeo, eu vou pedir para você curtir. E se você quiser que eu resolva de física, de matemática, deixa um comentário aqui embaixo, que vai ser um prazer resolver para vocês e postar aqui no canal. Tudo bem? O que é muito importante? Eu vou resolver, só que eu não vou só resolver, eu vou comentar as questões e vocês precisam analisar. O principal é análise dessas questões, beleza? Então, ó, eu vou resolver, se tiver alguma dúvida, se ficar alguma questão importante que você não tenha entendido do que eu fiz em uma dessas questões, deixa aqui no comentário que vai ser um prazer ver e fazer o possível para responder para vocês, tá ok? Vamos lá? Então, ó, são 10 questões de cada matéria, então de química são 10 e eu vou resolvê-la aqui passo a passo com vocês. O que é muito importante? Eu vou compartilhar minha tela com você, eu quero que você pause o vídeo, que você tente resolver essa questão sem a minha ajuda. Depois você vê a minha resolução, vê se nós pensamos parecido ou não, se deu certo, se deu gabarito ou não. Tudo bem? Beleza? Então, vamos começar essa brincadeira aqui. Vamos lá. Questão 51 do Mackenzie Paraná. Vamos lá? Olha só. Um estudo realizado com mudas, aí ele fala pra gente, conhecida como Pinheiro do Paraná. Ó, tá, ele tá se referindo a coisa regional. Isso é um problema? Não, a ABC também faz isso. Certo? A ABC faz isso, só que ela se refere às coisas da ABC. São Paulo, é comum. Então, a gente ignora algumas informações que não vão fazer diferença para nós, tá? Revelou a nutrição mineral, tarará, tarará, para esse estudo foram empregados, aí ele falou, empregados soluções aquosas de sais de cálcio, potássio, ferro, sódio e magnésio. E isso é importante para nós. Então, a gente vai anotar essas informações aqui, porque isso provavelmente é o que vai nos dar algumas informações importantes aqui, tá? Então, olha só, cálcio me deu, potássio, lembrando que toda prova da VUNESP tem tabela periódica, tá? Ferro, beleza? Sódio e magnésio. Por que eu falei tabela periódica? Porque provavelmente eu vou precisar do número atômico, tá? Alguns eu lembro de cabeça, 20, se eu não me engano aqui é 19, ferro acho que é 26, tenho quase certeza, sódio é 11, magnésio 12, beleza? Aí o que ele fala? Dentre os minerais citados nesse estudo, o elemento X, que apresenta um cátion com 10 elétrons. Gente, um cátion com 10 elétrons. O cálcio pode perder 2, então ele vai ter 18 elétrons. Então não pode ser o cálcio. Potássio pode perder 1, vai ter 18 elétrons, não pode ser. Ferro pode perder 2, né? Então também não pode ser. Olha o sódio, gente. Ele perde 1 e tem 10 elétrons. Olha que gracinha, já chamou nossa atenção aqui. E o magnésio pode perder 2. Ó, o magnésio também pode perder 2, que é da família 2A, certo? E ficar com 10 elétrons. Então, ó, 2 elementos que nos chamou a atenção. Ele pode estar se referindo. Aí ele fala, ó, dentre os minerais citados desse estudo, o elemento X que apresenta um cátion com 10 elétrons e que com ânion sulfato forma o composto iônico, olha aqui, gente, X2SO4. Agora, o que eu tenho que lembrar? O elemento do símbolo. O que eu preciso lembrar? Vou até mudar de cor para chamar a atenção de vocês. Química básica, a gente fala muito de química básica. O que é a química básica? O NOx. Por quê? Olha só, esse 2 que tá aqui, ele veio do sulfato. Olha aqui, ó, ele mostrou pra gente. Só que aqui, ó, no pé do sulfato não desceu ninguém. É sinal que o NOx que tá aqui vale somente 1. Então não pode ser o magnésio. Porque se fosse o magnésio,
ficaria como MgSO4, porque eu teria 2 mais e 2 menos, um cancela o outro. Como desceu aqui, significa que é o NaSO4. O 2 daqui desce aqui e o 1 desce aqui. Ó, nós estamos falando do sódio, certo? Nesse caso, a letra D. Deu para entender? Então, o que eu precisava entender aqui nessa questão? Primeira coisa, NOx. Segunda coisa, eu teria que saber o seguinte, dependendo da família que cada elemento está, ele pode eliminar uma quantidade de elétrons e virar um cátion monovalente, bivalente, trivalente, que é o caso do alumínio, não está na questão, mas poderia ser. Beleza? Tudo certo? Vamos para a próxima? Então, olha só, se tiver ficado alguma dúvida nessa questão, fica super à vontade, deixa aqui a sua dúvida, que eu vou fazer o possível, né, para tentar ajudá-los. Beleza? Tem o contexto aqui da questão 52. Eu vou ler, nós vamos entender todo o processo para a gente conseguir resolver. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, questão 52. Esse texto aqui, gente, é para a questão 52 e 53, tá? Então, vamos lá. Ó. O óxido de nitrogênio, me deu o elemento aqui, é um anestésico inalatório. Aí ele explicou pra gente, certo? Fraco, empregado em anestesia, tá? Contou uma historinha. Esse gás pode ser obtido com alto grau de pureza, boa, em laboratório por meio de uma decomposição. Ele me deu a reação, isso é ótimo. Nitrato de amônio sólido, me deu gás, água. E ele me deu o esquema todo aqui, certo? Por que eu coloquei esse desenho aqui? Porque ele é importante a gente entender. Então, eu coloquei nitrato de amônio, passo aqui por um processo, tenho água e liberei gás aqui. Fechou? Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar aqui a questão, porque é importante a gente entender esse contexto para depois ir para a questão, tá? Opa! Tá aqui. Beleza? O que ele quer na questão 52? Lembra que a gente tem que lembrar do desenho, tá? Porque eu expliquei para vocês antes. Em um experimento para a preparação do óxido de nitrogênio, foi aquecido cerca de uma certa massa de gás, né? Coletada a 27 graus e um ATM. Gente, lembrou gás, né? Me deu temperatura, me deu pressão, né? Beleza. Considerando que a constante, ó, PV/NRT, me deu constante Clapeyron, PV/NRT, sem sombra de dúvidas. Calcule, nessas condições do experimento, o gás apresentou densidade. Como que eu calculo densidade? Lembra? Densidade é massa sobre volume, certo? Então, vamos tentar encontrar aqui o que eu preciso. Eu vou pegar a reação que ele deu lá pra gente, tá? Eu vou colocar aqui, porque eu acho que vai ajudar pra gente entender o contexto. Ó, é o nitrato de amônio, que vai dar esse gás aqui pra gente, mais 2 águas, tá? Lembrando que isso aqui tá na fase líquida, isso aqui é gás, que é o que me interessa, e isso aqui é sólido. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, 1 para 1 para 2. Fechou? 1 mol de qualquer gás, olha só, a massa disso daqui, ó, é 44 gramas e 1 mol de qualquer gás tem 22,4 litros na CNTP, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar, eu já sei o volume então, porque, ó, eu tenho 1 para 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Ele disse para mim que a 27 graus, 1 atm com essa constante, ele produziu uma quantidade de gás. Eu vou saber quantos mols. Aí, dos mols, eu encontro a massa. E da massa, eu tenho o volume e calculo densidade. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu sei que, ó, PV é igual a nRT. A minha pressão vale 1, porque ele me deu. O volume, 22,4. N, eu quero descobrir. R é a constante de Clapeyron, que ele me deu. E a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, 27 mais 2, 7,3. O meu N aqui, ó, vai ficar 22,4 dividido por 24. Quase 1, né, gente? Vai dar aí aproximadamente 0,93 mols. Aí, eu tenho que fazer a brincadeira da proporção aqui, ó. 1 mol tem 44 gramas. Então, isso aqui, ó, 1 mol. Se eu tiver 0,93, quantos gramas eu tenho? Porque eu preciso dessa massa para calcular a densidade, certo? Aí, eu fiz isso
e deu aproximadamente, tudo é aproximado, né? 41 gramas. Agora sim eu venho para cá, certo? Como que eu calculo a minha densidade? 41 gramas dividido pelo volume, 22,4 litros. Então, a minha densidade vai dar um valor aproximado aí de 1,8 vezes 10 a menos 3, a letra E. Tudo bem? Então, ó, nada muito confuso, muito difícil, mas eu teria que lembrar do volume para o gás, né? Para o gás ideal. Eu teria que fazer a proporção para eu conseguir chegar no resultado aí. Tudo bem? Fechou? Então, ó, nós vamos fazer agora a próxima questão, a 53, que também depende desse contexto. Beleza? Vamos lá? Questão 53, então, agora. Vamos ver o que ele está falando. Lembrando que a gente precisa das informações do contexto para resolver, né? A princípio precisa. Vamos ver o que ele está falando aqui. A reação de formação do óxido de nitrogênio, lembra quem é o óxido de nitrogênio? Vamos colocar ele aqui, ó. N2O. A partir do nitrato de amônio, lembra quem é o nitrato de amônio? NH4NO3. Então, ele está falando o seguinte, ó. Eu formei o óxido de nitrogênio através do nitrato. Então, eu vou até colocar eles aqui, porque é quem nos interessa, tá? Então, N2O. Então, através desse, eu formei esse, ok? A partir do nitrato de amônio, envolve um processo em que um dos átomos do elemento nitrogênio se oxida e o outro reduz. Olha que bacana isso aqui, gente. Olha isso. Nós temos 2 átomos de nitrogênio no meu nitrato de amônio. E ele está afirmando para mim que é uma característica de poucos átomos que um dos nitrogênios vai oxidar e o outro vai reduzir. Certo? Ele está afirmando que isso aconteceu, ok? Ele vai pedir alguma coisa provavelmente em relação a isso. Ó, o átomo que se oxida tem o número de oxidação, que é o NOx, né? Variando de tananã no nitrato de amônio a tananã no óxido de nitrogênio. Então, eu quero saber o seguinte. O átomo de nitrogênio que vai oxidar, qual que é o NOx que ele tem e para que NOx que ele vai? É isso que ele quer. Para eu saber disso, eu tenho que saber qual é o NOx desse nitrogênio e desse nitrogênio. Porque aí eu vou ter como avaliar. Peraí, do primeiro para esse aqui, oxidou ou reduziu? Do segundo para esse, oxidou ou reduziu? Eu tenho que conseguir fazer. Vamos começar por esse aqui que tá mais fácil, tá? Ó, 2 vezes o meu X, porque eu não sei quanto vale o nitrogênio, então 2 vezes o valor dele, menos 2. Por que menos 2, Débora? Porque o NOx do oxigênio é menos 2, igual a zero. Por que igual a zero? Porque ele tem carga zero, né? A carga neutra, minha molécula é neutra. Então, ele iguala a zero. Então, meu X vale quanto? 2x igual a 2, x é igual a mais 1. Tudo bem? Então, eu já sei que vai para mais 1. Então, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso. Então, a minha 53 ou vai ser A ou vai ser C, porque vai ter que chegar o mais 1, ok? Se eu não soubesse fazer a primeira, já ficaria entre duas, pelo menos para me ajudar. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou desmembrar esse nitrato de amônio para que eu possa calcular o NOx dele. Então, eu vou calcular o NOx do NH4 primeiro. Ó, NH4 tem NOx mais 1, certo? Então, se tem NOx mais 1, o que eu vou fazer? Qual que é o NOx do nitrogênio? Vamos lá, ó. O nitrogênio é X. Cada átomo de hidrogênio vale mais 1. Só como eu tenho 4, então mais 4 igual a mais 1. Por que mais 1? Porque, ó, a carga do meu elemento inteiro é mais 1. Então, nesse caso aqui, ó, X é igual a mais 1 menos 4 menos 3. Opa! Ó, esse nitrogênio saiu de menos 3 para mais 1. Ele perdeu elétron, ele oxidou. Então, ó, de cara, eu já sei que é esse, certo? Então, é a letra C. Mas, vou fazer aqui com vocês esse do nitrato, pra gente ver. Se não fosse, como que eu faria o nitrato, né? Então, vamos fazer ele também. Então, ó, o nitrato, ele tem NOx NO3, ele tem NOx menos 1, não é isso? Então, como que eu faria? X pro nitrogênio, menos 6, por quê? O NOx do oxigênio, menos 2.
vezes 3 menos 6. Tudo isso é igual a menos 1. Ah, então o x vai ser igual a mais 5. Então, ó, se ele era, nesse caso aqui, né, ó, ele era mais 5. Se ele era mais 5 e passou mais 1, ele ganhou, então ele reduziu. Então, não é esse nitrogênio, é o primeiro. Então, ele saiu do NOx de mais 3 e foi pro NOx, ou perdão, menos 3. Saiu do NOx menos 3 e foi, e foi pro NOx mais 1, certo? Ele oxidou. Tudo bem? Tranquilo essa daqui? Essa foi fácil, né? Ó, o que é importante você entender, tá? É importante que você faça a análise das questões. Ó, então o que ele perguntou para mim? NOx, eu tinha que saber quem oxida, quem reduz. Percebeu que não é a primeira questão que você tem que entender sobre NOx? Isso é importante analisar, ok? Vamos lá para 54 agora. O que ele fala pra gente? Olha só. Uma solução saturada de nitrato de sódio, me deu a estrutura aqui. Lembrando, gente, muita gente tem preocupação se eu tenho que decorar esses nomes, se eu tenho que montar essas estruturas. Geralmente, as provas da VUNESP, eles dão tudo isso, ok? A fórmula molecular dos compostos, ele é dado. Então, assim, dificilmente você vai ter que saber montar a estrutura. Isso é mais exigente em orgânica, né? Nas reações orgânicas, que ele pede para você, qual que é o álcool que reagiu. Mas ainda assim é muito tranquilo, porque ele dá o produto, você só tira dali. Então é bem tranquilo com relação a isso, tá? Então, uma solução de nitrato de sódio foi preparada com 50 gramas de água a 10 graus. Essa solução foi transferida para um balão, né? E completou aí para 250 ml. Tudo bem? Só ver uma coisa aqui, ó, uma coisa importantíssima aqui, uma solução saturada. Anota aí se você não sabe. O que é uma solução saturada? Aquela que não tem precipitado. Então, significa que ela dissolveu 100%, ok? Isso é importante a gente saber, tá? Por que teve que me contar isso? Porque como que eu vou saber o quanto dissolve, né? Isso aqui é uma questão de solubilidade. Pelo gráfico, pela estrutura, pelo jeito que ele tá colocando aqui pra gente, né? Principalmente pelo gráfico, é solubilidade. Então, ele ancorou muito bem aqui no gráfico pra nós. Então, ele tinha que falar pra mim se a solução era saturada ou não, ok? Então, ele falou pra gente isso aqui. O que ele quer? A concentração da solução de nitrato de sódio no balão, certo? Cuidado, muitos alunos fizeram, né, e fazem o quê? Pega a massa, aqui que tá no gráfico, e faz a concentração para 50 gramas. Só que ele disse pra gente que ele completou o volume do balão volumétrico para 250. Então, eu tenho que fazer para 250 ml, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, encontrar a massa que foi dissolvida nesses 50 gramas. Como ele falou 10 graus, eu vou pegar isso aqui, essa referência aqui, ó, 10 graus. Tá aqui, ó. Com 10 graus, eu consigo dissolver 80 gramas de sal para cada 100 de água, tá? Então, ó, eu consigo dissolver 80 gramas de sal para cada 100 de água. Só que ele disse para mim que ele colocou 50 gramas de água, não 100, certo? Então, se ele colocou metade da água, eu também vou ter metade do sal. Tudo bem? Então, significa que eu tenho 40 gramas de sal, certo? E esses 40 gramas de sal estão diluídos em 250 ml. Por quê? 50 inicialmente, depois ele completou o volume. Então, como ele quer a concentração comum, que é grama por litro, é só a gente fazer isso aqui, ó. Concentração, massa sobre volume. Então, a minha concentração vai ser os 40 gramas dividido por 0,25 litros. Ó, 0,25 é a mesma coisa, quando a gente divide por 0,25 é a mesma coisa de multiplicar por 4, né? Então, ó, vai dar pra gente 160 gramas por litro, beleza? Então, vai ser a nossa letra A. Tudo bem? Bem tranquila, essa daqui de solubilidade é mais entender o gráfico e saber como que funciona, mas é uma questão bem facinho aí, beleza? Vamos para a próxima. Então, vamos lá, questão 55 aqui pra gente. O que ele tá falando? Olha só, a fosfina, me deu a estrutura aqui, ó, pH 3, massa molar de 34 gramas por mol,
é uma substância gasosa que é fumegante, certo? No interior, aí tá falando aqui, e conta toda a história pra gente, né? Proteção, tecidos vegetais, contra a proliferação de insetos, ele tá contando. Sua preparação pode ser feita pela adição de água ao fosfeto de cálcio. Me deu aqui, ó, quem é o fosfeto de cálcio e me deu a massa molar também, certo? Se ele não tivesse me dado tabela periódica, certo? Qual a formação de hidróxido de cálcio? Me deu aqui. Então, eu vou pegar o fosfeto, vou colocar, né? Eu consigo pegar o fosfeto de cálcio, colocar na água e conseguir meus subprodutos, né? Então, eu tenho como produto a fosfina e como subproduto hidróxido de cálcio. Então, ele fala para mim quem são os reagentes e quem são os produtos. Tudo bem? Aí ele fala, para a fumigação, né, de um herbário, foram colocados em um becker pré-pesado, aberto, 500 gramas da mistura de fosfeto de cálcio e água. Tudo bem? Então, ó, o que me interessa? Fosfeto de cálcio. Então, eu vou pegar aqui já quem que me interessa, porque ele fez a ligação pra gente, né, ó. Então, eu tenho o fosfeto de cálcio, Ca3, P2, beleza? E aí ele fala pra gente o seguinte, ele colocou 500 gramas e água. O fosfeto de cálcio foi totalmente consumido na reação. E ao final da fumigação, o conteúdo do becker apresentou uma massa de 398 gramas. Ok? Beleza? Ele disse pra gente que esse elemento aqui, ó, é gasoso. Ele informa isso pra gente. Significa que o que ficou, essa diferença de 500, né? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, que é o que nos interessa, tá? Significa que quem ficou, né? Ele me deu até a reação aqui, ó. Vou colocar mais pra baixo, pra vocês conseguirem enxergar aqui o que ele deu pra gente, tá? Ó, eu tenho 1 de fosfeto de cálcio para 2 do gás. Ó, sólido, líquido, aquoso, gás. Sinal que essa diferença de massa aqui, ó, foi o gás que evaporou, que é referente a esse elemento. Tudo bem por enquanto? Sim? Eu vou pegar só a estequiometria aqui, ó, 1 para 2. Quem é 1 para 2? Ó, o fosfeto de cálcio, vou colocar ele aqui. E o gás, que me interessa. Tudo bem? Beleza, é 1 para 2. 102 gramas equivale a quantos mols? Quem está perguntando aqui, ó. Considerando a equação dessa reação, a massa de água adicionada ao becker. Eu quero saber quanto de água eu coloquei aqui. Para eu saber quanto de água eu coloquei, eu tenho que saber quanto de elemento, quanto de soluto tinha. Porque aí eu faço a separação. Faz sentido? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho 102 gramas desse elemento que escapou. Isso equivale a quantos mols? Para que eu faça a estequiometria e veja quanto em massa eu tinha desse, certo? Porque a massa que eu tinha desse mais a massa de água tem que dar 500. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá, ó. 102 gramas, eu vou pegar aqui, ó, fazer uma proporção que vocês estão acostumados a ver, tá? Ele fala que a massa molar dele é 34. Então, ó, 1 mol de pH3 tem 34 gramas. Se eu tiver 102 gramas, quantos mols eu vou ter? Você vai chegar à conclusão que são 3 mols, inteirinhos, bonitinhos, tá? Então, ó, se eu tenho 3 mols aqui, quanto que eu deveria ter aqui? 1,5. Então, é sinal que eu tinha 1,5, certo? Aí eu vou para outra proporção, tá? 1 mol de fosfeto de cálcio, que é esse elemento aqui, tem 180 gramas, 182 gramas, né? Ó, 182 gramas. Se eu tiver 1,5, então, quantos que eu vou ter aqui? Aí, ó, vai dar 273 gramas. Ah, então, olha só. Aqui, então, eu tinha 273 gramas do meu elemento, né? Do meu Ca3P2 e o restante era água. Só que, ó, eu tinha 500 gramas. 500 menos 273. 500 menos 273, quanto vai dar pra gente?
227 gramas. Então, eu tinha 227 gramas de água. Tem essa alternativa? Tem essa alternativa, letra D, certo? Então, a gente ficou indo e voltando, mas nada muito complexo, nada difícil. Claro que é preciso fazer o quê? Análise, tem que interpretar, mas nada de muita interpretação também, uma questão aí bem tranquilinha pra gente, beleza? Vamos para a próxima. Questão 56, simbora, vamos lá. Considere informações das substâncias a seguir. Substâncias características: paracetamol, efedrina e lidocaína. Acho que é assim que pronuncia, né? Me deu concentração de H+, me deu pH e aqui lidocaína, ele falou que é uma amina monobásica. O que significa isso? Só tem uma hidroxila para ionizar. Me deu a concentração e me deu Kb. Esse é o maior trabalho que eu tenho, lidar com isso, tá? Depois eu achei que ela fosse a mais trabalhosa. Considerando-se os valores de pH das amostras das soluções aquosas, medida a 25 graus, sabemos que o produto iônico do cadáver, né, da água, no caso, é 10 menos 14, sempre me dá. Nessa temperatura tem-se que, vamos ver, ele quer que você compare pH. Então, gente, as duas primeiras são simples, geralmente é assim, né, Se eu tenho a concentração de H+, eu sei que esse aqui é o meu pH igual a 3. Esse aqui ele já me deu direto, pH igual a 9. A questão tá aqui. Então, eu já sei que o paracetamol tem um pH menor que a efedrina. Paracetamol menor, paracetamol menor, paracetamol menor, né? Não ajudou muito a gente aqui. Paracetamol maior, corto. Isso aqui não pode ser. Maior, também não. Estou entre 3 agora, certo? A questão agora é descobrir qual que é o pH desse para eu saber se é menor, se é igual, se é maior. Beleza? Aí eu tenho que descobrir. E agora, como que eu faço? Ele disse que a locadeína é uma base. Débora, mas ele não me deu qual é a base. Não tem problema, relaxa, não tem problema. Ele falou que é uma base monobásica. Essa é a charada, tá? Então, eu tenho uma base qualquer aqui, tá? Eu vou até colocar a hidroxila aqui, uma base. Uma base qualquer vai ser o seguinte, o XOH. Se eu tenho uma hidroxila só, eu vou ter o XOH, certo? Quem é o meu X? Um cátion qualquer, que eu não sei quem é e não vai fazer diferença. E quando chegar aqui, eu vou ter o meu X mais e minha hidroxila menos. Tudo bem? Tranquilo aí com relação a isso? Ele me disse que ele me deu o seguinte... eu tenho uma concentração inicial aqui, que ele me deu, né? 10 a menos 2. Eu não sei quanto eu tenho aqui. Vou pôr Y, só para não confundir, porque eu pus X ali em cima, tá? Quando eu coloquei o X, vou pôr Y aqui, Concentração, concentração, tá? Não sei quanto vale, beleza? Só que eu tenho Kb. O meu Kb é igual ao produto sobre reagente. Então, Y vezes Y dividido por 10 a menos 2. Faz sentido isso para vocês? Então, olha só. Quem que é o meu Kb? 10 a menos 8 é igual a Y ao quadrado dividido por 10 a menos 2. Se eu multiplicar, vai ficar 10 a menos 10, raiz quadrada disso. Y é igual a 10 a menos 5 mol por litro. Mas quem que é esse daqui? Então, o pH vale 5? Não, isso é base. Isso é o meu pOH. Faz sentido? Então, se a minha concentração de OH- é igual a 10 a menos 5, então, meu pOH é igual a 5, então, meu pH é igual a 9. Olha isso? Ela é igual, então, a efedrina. Por isso... letra B, tá ok? Então, esse aqui a gente tinha que fazer aqui um pouco mais de continha, talvez um pouquinho mais exigente que o normal, mas aí acho que foi a questão de química um pouco mais exigente, mas nada muito fora do padrão, do esperado, não. Beleza? Tranquilo aí com relação ao 56? Então, vamos pro 57. Vamos lá, 57 agora. Vamos ver o que ele tá falando, energia cinética. Nessa questão aqui, ele foi bem tranquilinho, que ele poderia pedir muita coisa e pedir uma coisa bem simples, tá? Então, para você que vai fazer ABC, espere uma coisa mais trabalhosa, um pouco mais exigente dessa matéria, tá?
Porque aqui estava muito simples, bastava você saber como funcionava a energia de ligação, energia de ativação, a parte de cinética, você conseguiria resolver. Na ABC, se cair essa matéria, espera-se aí que venha um pouquinho mais trabalhosa. Ele falou o seguinte, ó, uma reação química que ocorre em uma única etapa, elementar, né? Está representada na equação a seguir. Aí ele colocou direta e inversa, está em equilíbrio. Então ele poderia ter perguntado aqui, gente, muita coisa. Ele poderia ter envolvido com equilíbrio, ele poderia ter envolvido com entalpia, que é o que a gente espera na ABC se acontecer, tá? Então, fica ligado aí. O diagrama apresenta a relação da energia e o caminho dessa reação. Me deu aqui, beleza. A mais B, tá? E me deu a B aqui. Então, ele me deu a reação, né? Eu tenho reagente, precisei de energia, cheguei no meu complexo ativado, terminei. Eu posso afirmar uma série de coisas aqui, né? Como, por exemplo, o que, Débora? Eu posso afirmar, por exemplo, que a minha reação ela é exotérmica. Por que ela é exo? Porque ela terminou com menos energia do que ela começou, certo? Então, se fosse uma questão de entalpia, eu poderia falar que eu aumentei a temperatura, se eu favoreci ou desfavoreci, se eu desloco o equilíbrio. A gente pode brincar de várias formas nesse sentido. Nesse caso, ele não perguntou. Eu só estou citando porque é coisa importante que você precisa saber para a prova da ABC se você for fazer, tá? Aí ele fala o seguinte, os valores em módulo, então valor positivo, ok? Das energias representadas por 1 e 2 são respectivamente 30 e 80. Então aqui ó, tem 30 joules e o 2 aqui tudo tem 80, beleza? O valor da energia de ativação, gente, ó, energia de ativação é a quantidade de energia que eu preciso para formar meu complexo ativado. Então, se eu cheguei aqui e fui até aqui, essa é a energia que eu preciso para ativar. Então, eu forneci energia, ativei e comecei a formar produto. Então, essa daqui. Você concorda comigo que é só fazer a diferença? Eu tenho tudo, vale 80, menos os 30 que perdeu aqui, ó, é a minha energia de ativação. Pronto, 50. Letra C. Tudo bem? Muito, muito, muito tranquila essa questão aqui. Fechou? 57? Vamos para o 58 então. Prontinho, 58, tá na tela de vocês. Vamos lá para a questão 58? Vamos nessa. Olha só, ele falou o seguinte, né? É uma questão de radioatividade, só olhar para a questão, dá para pegar aqui de radioatividade. Então tem umas coisas aqui, tem gráfico, tem tempo de meia-vida. Caiu uma questão já muito parecida com essa, uma outra prova, que ele deu pra gente esse tempo de meia-vida, inclusive o gráfico de vermelho também, foi bem parecida, tá? Então, olha só. Ele conta uma história pra gente sobre um radioisótopo. E aí ele começa aqui, ó. O radioisótopo é ômio, é isso, ó, 166. É uma dessas fontes, né, de radiação. Beleza? Então, ele conta isso pra gente e ele fala o seguinte, ó. Esse elemento tem como nomenclatura da tabela periódica HO, massa 165, 67. Ele ganha alguma coisa e vai para 166 e 67. Gente, duas coisas importantíssimas em radioatividade. Primeiro, é uma matéria extremamente fácil, então você não pode errar, certo? Você quer medicina, é uma matéria que você não pode errar. Segundo, não necessariamente, igual às vezes o aluno pega as informações que estão aqui, vai na tabela periódica e a massa não bate. O número atômico do elemento sempre vai ser o mesmo, na tabela periódica o que for dado, porque o número atômico é a identidade do meu átomo. Então, se ele colocou aqui 67, se você vai na tabela periódica, vai estar 67 lá também. A massa não necessariamente. Por quê? Porque a massa eu posso ter mais nêutrons, menos nêutrons, então muda. Então, não necessariamente a massa que eu colocar aqui vai estar igual lá na tabela periódica. Então, cuidado com isso, que tem aluno que enrosca, não sai do lugar, porque a massa não é igual. Aceita o que ele te deu. Ele falou que a massa tem 165, tem 165. Ah, e se eu for na tabela periódica e tiver 167? Tudo bem, não tem problema. Beleza? Tranquilo aí? Então, vamos analisar aqui a primeira coisa. Antes de a gente ler a pergunta que ele quer, olha só. Eu ganhei alguém, o número atômico não mudou, mas o número de massa mudou. Então, quem que eu ganhei, gente? Nêutron. Não é isso? Um nêutron. Por que eu ganhei o nêutron? Porque eu alterei massa e não mudei o número atômico.
certo? Então, ó, um nêutron. Ah, Débora, e por que não é elétron? Porque elétron não muda a massa, certo? Elétron não altera a massa do elemento. Então, eu sei que aqui, ó, eu tenho um nêutron, certo? Aí ele fala o seguinte, o radioisótopo emite radiação gama e partícula beta. Gama só ativa, não muda nada. Lembra quais são as radiações? Eu tenho beta, eu tenho gama, eu tenho alfa e eu tenho positron. Lembram disso? Então, o gama é esse aqui, 0, 0, não altera nada. E o beta é esse daqui. O que acontece com beta? Quando eu emito beta, eu aumento 1 no meu número atômico. Lembram disso? Então, eu tenho aqui emitir beta. Se eu emitir beta, olha aqui, gente, esse número atômico aqui, ó, ao invés de ser 67, vai ser o meu 68. Tudo bem? Só algumas alterações que a gente precisa pegar aqui, beleza? Porque a gente está interpretando o enunciado, entendendo o que ele está falando antes de resolver. Aí ele me deu um gráfico e ele me disse aqui, ó, vamos pegar o gráfico aqui, ó. Nesse ponto 54, ele está aqui aproximadamente 25. Posso falar que aqui é 25? Mais ou menos 25? De 25. Então, se ele gastou 54 para chegar em 25, ele gastou metade disso para sair de 50. Então, ó, aqui, então é metade, 27. Então, meu tempo de meia-vida aqui é 27, certo? Porque, ó, se eu dobro a concentração, eu divido o meu tempo. Então, eu sei que o tempo de meia-vida, 27 horas. Beleza? Muito bem. Aí ele falou, vamos ver a pergunta aqui, ó. A partícula subatômica representada por W, vamos lá? Nêutron. Opa, então a gente já pode cortar, ó, não e não, certo? Usada para obtenção, seu tempo de meia-vida, 27. Então esse aqui também não, certo? Porque a gente acabou de descobrir pelo gráfico que é 27. E o nome do elemento representado por X. Quem que é o meu X? Aqui, ó. Para eu saber o nome desse elemento, eu tenho que ir na tabela periódica e ver qual dos elementos tem o número atômico 68. O elemento que for, com certeza, é a nossa resposta, tá certo? E aí você vai na tabela periódica, sempre é dado para vocês, tá? Aqui eu vou falar quem que é, mas você teria facilidade de tabela periódica, tá? É a letra A. Não sei se vocês sabem, mas uma sacadinha, né? Não sei se todo mundo sabe, a tabela periódica, o número atômico, ele cresce assim, né? 1, 2, 3, é uma linha reta. Então, você não ficar procurando, eu tenho que ficar procurando na tabela periódica, é só você olhar na linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é na sequência. Então, é fácil achar o 68 aí, tá? Então, você não perderia tempo na prova para achar, não, que é super tranquilo. Por isso, que química básica é bacana, importante, a gente tem que conhecer os conceitos. Beleza? Tranquilo aí com relação a 58? Bem simples. Então, vamos aí para nossa próxima questão, 59. Vamos lá? Vamos lá para 59? Então, 59. Olha só. Ele fala o seguinte pra gente. A pipoca é um alimento que faz parte da nossa memória afetiva, né? Devido ao seu aroma, que tem como origem no aquecimento de certos compostos químicos contidos no milho. Beleza. Um desses compostos possui a fórmula estrutural. Me deu a fórmula estrutural bonitinha aqui, né, gente? Bonitinha. A molécula responsável pelo aroma da pipoca apresenta o grupo funcional característico. Vamos analisar essa estrutura aqui? Eu tenho dois grupos funcionais aqui. Quais são eles? Eu tenho o grupo cetona, que é esse aqui. Opa, escrever direito, né? Eu tenho o grupo cetona. Escrever ele aqui, ó. Cetona. E eu tenho o grupo funcional amina. Certo? Os dois grupos funcionais. Ele falou de um. A molécula responsável apresenta um grupo funcional. Então, vai ser um ou outro que vai ter as minhas respostas. Vamos lá. Cetona é uma possibilidade. Aldeído não tem cetona. Então, significa que ele não está falando da amina. Ele está falando da cetona. Beleza? Então, vamos descartar a amina aqui. Tá? Apesar de ser um grupo funcional, ele também está na minha estrutura. Aí ele fala, né, na 59 aqui, ó, cetona e um átomo de carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Um carbono quiral, onde tem 4 ligantes diferentes. E
Nós não temos isso, certo? Ó, não tem nenhum carbono aqui que tem 4 ligantes diferentes. Letra D, cetona e um átomo de carbono quaternário? Não também. O que é um carbono quaternário? É um carbono que está ligado a mais 4 carbonos. Nós não temos. Então, também não. Cetona e um anel aromático? Sim, nós temos um anel aromático. Então, a letra E. Uma dica importante, muita gente acha que anel aromático é só o benzeno, né? É só esse elemento maravilhoso que eu desenhei aqui, ó. Então, isso aqui é aromático. Se não for isso, não é aromático. Não. Para a gente saber se uma estrutura é ou não aromática, eu vou até tentar desenhar aqui mais bonitinho para vocês. Olha só, para a gente saber se a nossa estrutura é ou não aromática, tem uma continha que a gente pode fazer. Vou ensinar vocês aqui, ó. Olha só, aqui, inclusive, ele mostra isso pra gente, né? Aqui, ó, eu tenho 3 ligações duplas. Para cada ligação dupla, eu estou compartilhando 2 elétrons. Então, eu tenho 6, nesse caso, elétrons π sendo compartilhados aí entre eles. E aí existe uma regrinha que fala o seguinte, ó, 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π na estrutura. Se esse n aqui der um número inteiro, é aromático. Se o n der um número diferente, não for inteiro, for fração, não é aromático. Ok? Fechou? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, quantos elétrons π nós temos? Falamos que tem 6, né? Então, ó, 4n mais 2 é igual a 6. Então, 4n é igual a 4, n é igual a 1. Opa, é aromático. Certo? Débora, um exemplo do que não seria, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, um exemplo aqui que às vezes acontece, né, de aparecer nas nossas provas. Ó, se eu tiver essa estrutura, eu tenho 4 elétrons π. Então, eu vou fazer a regrinha para ele, ó, 4n mais 2 igual a 4. Por quê? 4 elétrons π, certo? Então, ó, 4n igual a 2, n igual a meio. Não é aromático, fração, ok? Então, só vai ser aromático se esse n for número inteiro. Eu preciso fazer conta para todos eles? Não, quando você encontrar um benzeno, você sabe que é aromático, nós já decoramos isso. Mas se você tiver dúvida, use essa regrinha que vai te ajudar. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para o último, para o 60, gente. Vamos lá. Lembra que eu tenho falado bastante aí nos vídeos, tenho falado bastante com vocês sobre reações orgânicas? Tá aqui nossas reações orgânicas. Vamos ver? Vamos lá, olha só. Questão 60, gente. O composto orgânico, aí ele falou de forma molecular, C8H14O4, é empregado na indústria química farmacêutica. Sua obtenção é feita pelo processo que ocorre em 2 etapas. Vamos analisar isso aqui? Adoro reações orgânicas. Ó, o que eu tenho aqui? Qual que é o grupo funcional que eu tenho aqui, gente? Ó, eu tenho o nosso ácido carboxílico. A gente fala tanto dele, né? Tão comum, é tão bom encontrar com ele nas provas, porque a gente espera por ele. Então, é bom encontrar com ele na prova. Então, aqui, ó, ácido carboxílico. E aí, eu vou reagir esse ácido carboxílico com o elemento X, que ele não me diz quem é, e olha o que formou aqui pra gente. Um éster. Um éster com 2 carbonos. Então, significa que esse X é álcool. Por que você sabe disso, Débora? Porque ácido carboxílico com álcool vai me dar éster. É uma das reações fundamentais da VUNESP, que é a esterificação. Tudo bem? Então, e que álcool que é esse daqui? Um álcool com 2 carbonos é o nosso etanol. Ó, eu tenho etanol aqui. Beleza? Aí, o que ele fez? Ele pegou essa estrutura que tinha lá e reagiu com X de novo. Se é o mesmo X, então ele reagiu com etanol novamente. E formou outro éster. Faz sentido, né? Ótimo. Beleza. Ok? Aí ele fala o seguinte. O reagente X é um composto que, ao ser aquecido, na presença de ácido forte, sofre desidratação. Ó, ele me deu a reação aqui, ó. Peguei 2 vezes o álcool. Então, eu vou até desenhar ele aqui para ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem o que aconteceu, né? Ó, eu tenho uma molécula de álcool mais uma molécula de álcool.
duas vezes a molécula de álcool. Se eu colocar ácido e aquecer, ele disse que perde água, ok? Vamos tirar a água daqui pra gente ver o que vai acontecer? Vou pegar a caneta vermelha. Ó, pra eu tirar a água, eu vou tirar essa hidroxila e esse hidrogênio aqui, né? Que é H2O. O que vai acontecer com essa estrutura, gente? Olha isso. 1, 2. Ó, vai sobrar um oxigênio aqui e vai faltar uma ligação aqui, ó. Quem que vai ligar? Ó, que grupo funcional que nós temos aqui? Éter, que é o nosso coque. Beleza? Aí ele fala, a molécula estrutural do composto Y, nesse caso aqui, da desidratação, quem que é? Não, sim, não, não e não. Ó, olha ele aqui, ó. Vou até desenhar em forma de bastão para ficar bonitinho, ó. 1, 2, ó, 1, 2, ó. 1 carbono, 2 carbonos, oxigênio, 1, 2. Gente, saber esse tipo de coisa, esse tipo de reação nas provas da VUNESP é indispensável, beleza? Então, olha só, essas foram as 10 questões do Mackenzie Paraná. Essa é uma revisão muito bacana, muito importante para você que vai fazer ABC. Então, olhe para as questões, não só resolva as questões, analise as questões. Então, caiu reação orgânica, quais são as outras reações orgânicas que eu tenho que saber? Caiu NOx, poxa, tabela periódica, NOx, raio atômico, densidade, analisa isso. Ah, caiu reação, eu saberia fazer as reações? Ah, caiu a parte de solubilidade, eu sei a matéria de solubilidade? Ah, caiu a parte, não caiu entalpia, mas para ABC, revisa entalpia, equilíbrio, isso é bacana para nós, tá? Então, super interessante aí, se você gostou, curte, ficou até aqui o final, curte o vídeo e eu vou pedir mais. Se você gostaria que eu resolvesse alguma outra prova da FUNESP que está acontecendo agora, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você quiser que eu resolva as questões de matemática dessa prova, deixa aqui. Então, para a gente dar sequência nessas resoluções, eu vou esperar os seus comentários. Deixa aqui na descrição que eu quero ver. E se tiver alguma dúvida também, deixa aí que eu vou fazer o possível para dar uma olhada. Beleza? Então, até a próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau.